Está preso o vereador de Novo Gama, Cristóvão Machado, suspeito de facilitar uma fuga no presídio de Lusiânia. Ele estava foragido há mais de um mês. Polícia prende ainda os suspeitos de terem assaltado uma igreja em Planaltina. Os dois teriam amarrado o padre durante o roubo. Mais um homicídio em Valparaíso, é o terceiro caso em menos de 2 semanas. Mercado começa a receber currículos para ocupar 70 vagas de emprego e a fila chega a mais de 1.000 pessoas. Começa a segunda etapa de vacinação contra o sarampo. Aqui na região, a procura pela vacina ainda é baixa. No prato do dia de hoje, você vai aprender uma receita diferente de quibe com pequi. O Jornal Anhanguera, primeira edição, já está no ar. Olá, muito boa tarde para você. A gente começa a edição de hoje com a prisão do vereador de Novo Gama, Cristóvão Machado. Ele é suspeito de facilitar uma fuga no presídio de Lusiânia. Ele estava foragido e ontem se apresentou à justiça. O vereador de Novo Gama, Cristóvão Machado, ficou foragido por mais de 30 dias, até que se entregou nesta segunda-feira. O advogado do vereador, ele entrou em contato conosco, manifestando aí o desejo de apresentar o seu cliente para que o mandado fosse cumprido. O vereador se apresentou, foi cumprido o mandado de prisão, ele foi submetido ao exame médico no IML e, em seguida, recolhido no presídio de Sucupira, no Valparaíso. O vereador é suspeito de envolvimento na fuga de um detento do Centro de Prisão Provisória, em Lusiânia, ocorrida em agosto deste ano. Mas, para a polícia, ele nega a participação. No momento do cumprimento do mandado, ele sempre alega inocência, dizendo que vai provar na justiça que não tem culpa em nenhuma das acusações. Rodolfo de Lima Pereira estava preso no CPP há pouco mais de um mês e tinha direito à chamada cela livre, que é quando o detento pode circular livremente entre os corredores ou prestar pequenos serviços. Mesmo com uma ficha criminal extensa, Rodolfo foi colocado no trabalho de pintura externa do presídio. Na época da fuga, o Sindicato dos Agentes Penitenciários de Goiás disse que uma denúncia a respeito de um esquema de favorecimento desse detento já havia sido feita no dia 30 de julho. Dias depois, a fuga foi registrada. A denúncia que nós recebemos fala em favorecimento, do preso se encontrar como cela livre e que a qualquer momento iria fugir. Câmeras de segurança de uma padaria que fica próxima ao presídio registraram o momento da fuga de Rodolfo. Segundo o sindicato, é nesse carro prata que estaria o preso depois de fugir. Rodolfo de Lima Pereira segue foragido e as buscas continuam. O vereador foi encaminhado para o presídio de Valparaíso. Ele foi encaminhado ao presídio, a prisão foi comunicada ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, os quais vão ter agora para frente o destino do vereador. Em defesa de Cristóvão Machado, o advogado dele informou que o vereador não teve a intenção de desrespeitar a decisão da justiça e que não se apresentou antes à polícia porque aguardava o andamento do processo nos órgãos superiores. Ele ressaltou a inocência do vereador e afirmou que não existem provas da participação do parlamentar no crime. E foram presos ontem à tarde os suspeitos de terem assaltado uma igreja de Planaltina de Goiás. O crime foi no dia 14 de outubro. Eric Lourenço Duarte e William Alves Duarte teriam amarrado o padre Iron Rodrigues e roubado os pertences da paróquia Santo Antônio. A dupla, como apontam as investigações, teria contado com a ajuda de Michael Douglas Martins, que morreu 2 dias após o assalto ao entrar em confronto com a Polícia Militar de Formosa. Eric e William também são suspeitos de cometerem roubos e furtos em Paranoá, no Distrito Federal. E um homem foi morto a tiros em Valparaíso. A polícia trabalha com a suspeita de execução. Esse é o terceiro caso de homicídio registrado em menos de 2 semanas na cidade. Acerto de contas. Segundo a Polícia Civil, essa teria sido a motivação do assassinato de Israel Rodrigues de Souza, de 22 anos. O jovem foi morto com cerca de 20 tiros, dentro de casa, em Valparaíso. O que se apurou até agora é que esses autores seriam proprietários de uma boca de fumo e que teriam se vingado dele por algum motivo, ou dívida ou alguma desavença. Segundo a polícia, 2 suspeitos chegaram em uma moto na casa em que Israel morava com a família. Um deles entrou na residência e disse à mãe de Israel que estavam ali para matar o jovem. Depois do crime, os 2 fugiram.
A vítima tinha passagem por roubo. Os 2 suspeitos de terem cometido o crime já foram identificados pela Polícia Civil. Nós já temos 2 suspeitos, né, desse homicídio. Essa pessoa que atirou, ao sair da residência, havia uma motocicleta na rua com o motorista, aguardando ele para dar fuga. Então nós já temos quem seriam esses 2 elementos e a nossa equipe de investigação está em campo. O assassinato de Israel não foi o único que marcou o município. Nos últimos 7 dias, outros 2 homicídios assustaram moradores da região. Na última quinta-feira, Valdeir da Silva Santos, de 27 anos, foi assassinado. Wesley Rosa Santana e Tevelin Cristina Gonçalves foram presos em flagrante. Para a polícia, Wesley assumiu ter cometido o crime. Os autuados alegam, né, no caso Wesley, que a mãe dele vinha sendo ameaçada, de certa forma, por esse cidadão, que já teria arrumado uma amante, saíra da cidade, que queria tomar o imóvel dela, e ele, motivado por essa vingança aí no caso, quis tomar as dores da mãe e foi lá e cometeu o crime. No dia 12 de novembro, José Ribamar Porfírio, de 41 anos, foi morto dentro de uma lanchonete, também em Valparaíso. Câmeras de segurança registraram tudo. O suspeito de atirar na vítima é Elivelto Pereira da Silva. Ele foi preso um dia depois do crime e indiciado por crime duplamente qualificado. Familiares e amigos agora esperam por justiça. Tomara que a justiça seja feita, né? Tomara que seja. E o balanço de acidentes no feriadão do fim de semana foi preocupante. 3 pessoas morreram e 36 ficaram feridas nas estradas que cortam aqui a nossa região. No mesmo período do ano passado, foram 2 mortes e 19 feridos. E o número de infrações também aumentou. Polícia Rodoviária Federal passou em primeira mão para a gente os números, o balanço final desse último feriadão nas estradas. E aumentou muito o número de agentes fiscalizando e também o número de veículos fiscalizados. Foram 5.222 veículos, um aumento de 255% em relação ao ano passado e 1.712 infrações. Isso é 4 vezes o número registrado no último feriadão de 2018. Eu converso agora com o André Alves, que é chefe do núcleo de comunicação da PRF. É muito maior o número de multas. O que é a principal infração nas estradas no feriado, André? Esse ano nós preservamos para fiscalizar as infrações, principais causas de acidentes graves. Então a Polícia Rodoviária Federal bateu firme na fiscalização com ultrapassagens indevidas. Então teve um aumento de mais de 750% do número de infrações nesse delito. Também batemos muito no número de alcoolemia, fiscalização de alcoolemia. Então, assim, os testes de etilômetro, nós convidamos os condutores para realizar e, com isso, houve um aumento do número de recusa em mais de 1000% nas infrações. Também houve um aumento de condutores flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Então, a Polícia Rodoviária Federal tem como seu lema a preservação de vidas. Mais de 1000 pessoas fazem fila para entregar currículos em um supermercado de Valparaíso. São 70 vagas e os primeiros já foram contratados. Tem ainda as vagas do Cine de Cristalina e a reclamação dos moradores do Friburgo B, em Cidade Ocidental. O asfalto chegou perto, mas ainda não passa na rua, que dá acesso a uma escola e um posto de saúde. Participe com a gente do Jornal Anhanguera. Nosso WhatsApp você já conhece, é o 984424000. A gente volta logo depois dos comerciais.